Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. O Farol, escrito por Emma Stonex. Parte 1. 1972, capítulo 1. Troca de turno. Quando Jory abre as cortinas, o dia está tranquilo e cinzento, e o rádio toca uma música que parece conhecida. Ele ouve a reportagem sobre uma garota que foi vista pela última vez em um ponto de ônibus no norte do país e bebe uma caneca de chá preto fraco. A coitada da mãe está fora de si. Bem, e deveria mesmo. Cabelos curtos, saia curta, olhos grandes. É assim que ele imagina a garota, tremendo de frio. E um ponto de ônibus vazio onde devia haver alguém, acenando ou se afogando. E o ônibus para e sai, sem saber de nada, a calçada brilhando sob a chuva pesada. O mar está calmo, com a limpidez do vidro, como sempre fica depois da chuva. Jory abre a janela e o ar fresco parece quase sólido, comestível. E tilinta entre os chalés da costa feito um cubo de gelo em um drink. Não há nada como o cheiro do mar, nada parecido, salgado, limpo, como vinagre gelado. O dia está mudo. Jory conhece mares barulhentos e silenciosos, mares agitados e calmos, mares em que seu barco parece ser o último toque de humanidade em uma onda tão resoluta e revolta que nos faz acreditar no que não acreditamos, no fato de o mar ser algo entre o céu e o inferno, ou o que quer que exista lá em cima e o que quer que se espreite nas profundezas. Certa vez, um pescador lhe disse que o mar tinha duas faces. É preciso aceitar as duas, disse o sujeito, a boa e a má, e nunca dar as costas a nenhuma delas. Hoje, depois de muito tempo, o mar está do lado deles. Hoje eles vão conseguir. Ele decide se o barco vai partir ou não. Mesmo que o vento esteja bom às 9, não significa que estará bom às 10 e não importa o que ele veja no porto. Digamos que pegue ondas de pouco mais de 1 metro, ele sabe que vão chegar a 12 metros de altura perto da torre. O que quer que aconteça na praia, vai estar 10 vezes maior em torno do farol. O novo funcionário tem 20 e poucos anos, cabelos louros e óculos grossos que tornam seus olhos pequenos, trêmulos. Ele faz Jory se lembrar de alguma criatura que foi mantida em uma jaula, vivendo sob serragem. Está parado no pier, vestindo uma calça de veludo cotelê boca de sino, a bainha desfiada escurecida pela água do mar. O cais é silencioso de manhã bem cedo, apenas um passeador de cães e um engradado de leite sendo entregue. A pausa gelada entre o Natal e o Ano Novo. Jory e sua tripulação pegam os suprimentos do garoto, caixas vermelhas com roupas e alimentos para 2 meses, carne fresca, frutas, leite de verdade, não em pó, um jornal, caixa de chá e tabaco Golden Virginia. Em seguida amarram e cobrem tudo com lona. Os faroleiros vão ficar felizes. Estão comendo ensopado enlatado há 4 semanas e lendo o que quer que estivesse na primeira página do meio no dia em que o último barco havia saído. Na área próxima ao pier, a água arrota algas marinhas, sugando e lambendo as laterais do barco. O garoto sobe a bordo, os tênis de lona molhados, tateando as paredes feito um cego. Em um dos braços, ele carrega um pacote de objetos amarrados com barbante, livros, um gravador, fitas, tudo o que vai usar para passar o tempo. Deve ser estudante. A Trident recebe muitos hoje em dia. Ele vai compor músicas, deve ser esse o hobby dele. No alto do farol, achando que aquilo, sim, é vida boa. Todos eles precisam de algo para fazer, ainda mais nas torres. Não dá para passar o tempo todo subindo e descendo a escada. Há muito tempo Jory conheceu um faroleiro, um artesão que montava navios dentro de garrafas. Ele passava todos os turnos no farol fazendo isso e terminava com trabalhos muito bonitos. Depois eles ganharam televisões e aquele faroleiro jogou tudo fora. Literalmente jogou todo o kit pela janela, para que se perdesse no mar. A partir de então, ficava vendo TV por todo o tempo livre que tinha. Você faz isso há muito tempo? Pergunta o garoto. Jory diz que sim, desde antes de você nascer.
Achei que a gente não fosse conseguir, diz ele. Estou esperando desde terça-feira. Eles me puseram em um alojamento na cidade que era muito bom, mas não o suficiente para alguém querer ficar lá por muito mais tempo. Todo dia eu olhava para o mar e pensava: será que vamos conseguir ir algum dia? Isso, sim, foi uma tempestade. Não sei como vai ser lá no farol quando outra aparecer. Me disseram que a gente não sabe o que é uma tempestade até vê-la do mar, que parece que a torre vai desabar sob nossos pés e ser levada pelas ondas. Os novatos sempre querem conversar. É o medo, pensa Jory, da travessia e da possibilidade de o vento mudar, do desembarque, dos homens no farol, de não se dar bem com eles, de como responsável é. O farol ainda não é desse garoto, provavelmente nunca será. Substitutos vêm e vão, primeiro para um farol em terra, depois nas rochas, até que são jogados por todo o país como bolas de pinball. Jory já viu dezenas deles, ansiosos para começar e encantados com o lado romântico do trabalho, mas não há nada de muito romântico nisso. 3 homens sozinhos em um farol em alto mar. Não há nada de especial, nada mesmo. Apenas 3 homens e muita água. É preciso ser um tipo certo de pessoa para suportar a prisão. Solidão, isolamento, monotonia. Nada por quilômetros, a não ser mar, mar e mar. Sem amigos, sem mulheres. Apenas os outros 2, dia após dia, incapazes de se afastar um do outro. Isso pode enlouquecer você. É comum que tenham que esperar dias pela troca de turno, às vezes até semanas. Certa vez, um faroleiro ficou preso no farol por 4 meses. Você vai se acostumar com o clima, diz ele ao garoto. Espero que sim. E não estará tão irritado quanto o pobre coitado que vai voltar para o continente. Reunida em tropa na popa, a equipe que vai substituir os faroleiros olha desolada para o mar, fumando e conversando por meio de grunhidos, os dedos úmidos encharcando os cigarros. Poderiam ser pintados em uma paisagem marítima austera, esboçados com tinta a óleo. O que estamos esperando? Grita um deles. Você quer que a maré vire antes de a gente sair. Eles também estão levando o engenheiro para consertar o rádio. Normalmente, em um dia de troca de turno, já teriam entrado em contato com o farol umas 5 vezes, mas a tempestade queimou o transmissor. Jory cobre a última caixa e liga o motor. Então eles partem, o barco balançando e chacoalhando feito um brinquedo numa banheira sobre as marolas. Um bando de gaivotas briga em uma rocha coberta de berbigões. Uma traineira azul se aproxima, preguiçosa, do continente. Conforme se afastam da praia, a água fica mais agitada. Ondas verdes saltam, cristas se tornam espuma e se dissolvem. Após a arrebentação, as cores se misturam de forma sombria. O mar adquire um tom caqui e o céu ganha uma tonalidade ameaçadora de cinza. A água bate e se espalha pela proa. Trilhas de espuma do mar surgem e desaparecem. Jory mordisca um cigarro que ficou amassado em seu bolso, mas ainda dá para fumar. Olhos no horizonte, fumaça na boca. Suas orelhas doem com o frio. Acima deles, uma ave branca voa em círculos no céu vasto e monótono. Ele distingue a donzela em meio à neblina, um pico solitário, distinto, remoto, a quase 30 quilômetros da costa. Sabe que os faroleiros preferem que seja assim, não tão perto do continente a ponto de poderem vê-la do atracadouro e se lembrarem de casa. O garoto está sentado de costas para o farol. Que jeito engraçado de começar, de costas para onde se está indo, pensa Jory. Ele cutuca um arranhão no polegar. Seu rosto parece tranquilo e pálido, inexperiente. Mas todo marinheiro precisa se adaptar. Você já esteve em uma torre, meu filho. Estive em Trevose. Depois, em Santa Caterine. Mas nunca em uma torre. Não, nunca em uma torre. Tem que ter estômago, diz Jory. Você também tem que se dar bem com as outras pessoas, não importa como elas sejam. Ah, com isso não vou ter problemas. Claro que não. O faroleiro-chefe é um cara legal. Isso faz diferença. E os outros? Me disseram para tomar cuidado com o substituto. Mas vocês têm mais ou menos a mesma idade. Com certeza vão se dar bem. E o que tem ele? Jory sorri ao ver a expressão do garoto. Não precisa se preocupar. O serviço é cheio de histórias, nem todas são verdadeiras. O mar se agita e se debate sobre o barco, correndo sombrio, batendo e espirrando. A brisa recua e desliza sobre a água, tornando-a crespa e dispersa. Várias gotas explodem na proa enquanto as ondas crescem pesadas e secretamente profundas. Quando era criança e pegava o barco de Lymington até Yarmouth, Jory olhava por cima da grade do convés e ficava impressionado com o modo como o mar fazia aquilo silenciosamente, sem ninguém perceber. O solo marítimo ficando mais profundo e a terra se perdendo. Se alguém caísse na água naquele ponto, chegaria a 30 metros de profundidade. Haveria peixes agulha e cações lisos, formas estranhas, inchadas cintilantes, com tentáculos macios curiosos e olhos iguais a bolinhas de gude foscas. O farol se aproxima. Uma linha se tornando um poste se tornando um dedo. Lá está, a pedra da donzela. Eles já estão vendo a mancha de água em torno da base, a cicatriz do clima violento produzida por décadas de domínio do mar.
Embora já tenha passado por isso diversas vezes, chegar perto do rei dos faróis sempre faz Jory se sentir do mesmo jeito, repreendido, insignificante, talvez um pouco temeroso. Uma coluna de 50 metros de engenharia vitoriana heroica, a donzela surge palidamente magnífica no horizonte, um bastião estoico à segurança dos marinheiros. Ele foi um dos primeiros, diz Jory. 1893. Foi destruído 2 vezes antes que a luz fosse finalmente acesa. Dizem que faz barulho quando o clima está ruim. Quando o vento passa por entre as rochas, parece o choro de uma mulher. Os detalhes surgem da névoa, as janelas do farol, o anel de concreto do atracadouro e a trilha estreita de degraus de ferro que levam à porta de acesso. Eles podem nos ver? Agora? Podem. Mas, ao dizer isso, Jory procura a silhueta que espera ver no atracadouro, o faroleiro-chefe, em seu uniforme azul marinho e chapéu branco, ou o assistente acenando para eles. Devem ter começado a vigiar o mar quando o sol nasceu. Ele olha com cautela para o caldeirão ao redor da base do farol, decidindo a melhor maneira de se aproximar. Se vai parar o barco de frente ou de ré, se vai ancorá-lo ou deixá-lo solto. A água gelada espirra sob uma série de rochas submersas. Quando a maré sobe, as rochas desaparecem. Quando desce, elas emergem feito molares pretos e brilhantes. De todos os faróis, o bispo, o lobo e a donzela são os mais difíceis de se atracar. E, se tivesse que escolher, ele diria que a donzela ganha de todos. Os marinheiros dizem que sua construção se deu sob os dentes de um monstro marinho fossilizado. Dezenas morreram durante a construção, e o Recife matou muitos marinheiros que saíram de curso. A donzela não gosta de estranhos, não recebe bem as pessoas. Mas Jory ainda espera ver 1 ou 2 faroleiros. Não vão deixar o garoto a menos que haja alguém na ponta do atracadouro. Naquele momento, com o nível da água subindo e descendo, uma hora ele vai estar 3 metros abaixo da plataforma e, na outra, 3 metros acima. Se o perder de vista, a corda vai se romper e os homens vão tomar um banho frio. É um negócio difícil, mas todos os faróis são assim. Para um homem da terra, o mar é algo relativamente previsível, mas Jory sabe que não. É inconstante e imprevisível e vai pegar você, se deixar. Onde eles estão? Ele mal ouve o grito do companheiro em meio ao barulho da água. Jory indica que vai dar a volta no farol. O rosto do garoto ganha um tom esverdeado. O do engenheiro também. Jory devia tranquilizá-los, mas nem ele está muito tranquilo. Desde que passou a vir até a donzela, há muitos anos, nunca teve que dar a volta na torre. O tamanho do farol fica nítido diante deles, puro granito. Jory vira a cabeça para a porta de entrada, situada a 15 metros acima do nível do mar, feita em latão sólido e desafiadoramente fechada. A tripulação grita, chamam pelos faroleiros e assopram um apito estridente. Em um ponto mais alto, a torre se afunila em direção ao céu, e o céu, por sua vez, olha para a pequena embarcação sendo jogada de um lado para outro, confusa. O pássaro reaparece, aquele que os havia seguido, girando, girando, gritando uma mensagem que eles não entendem. O garoto se debruça sob a lateral do barco e pede o café da manhã para o mar. Eles são levantados e caem, esperam e esperam. Jory olha para o farol, arrancado da própria sombra, e tudo o que ouve são as ondas, o estrondo e a espuma farfalhando, as pedras sendo sorvidas e lavadas. E só consegue pensar na notícia da garota desaparecida que ouvirá no rádio naquela manhã, e no ponto de ônibus. O ponto de ônibus vazio e a chuva incessante e implacável. Capítulo 2. Estranho acontecimento em um farol. De Times, domingo, 31 de dezembro de 1972. A Trident House foi informada do desaparecimento de 3 funcionários do farol Pedra da Donzela, que fica a 24 quilômetros a sudoeste de Land's End. Os desaparecidos foram identificados como o faroleiro-chefe Arthur Black, o faroleiro assistente William Bill Walker e o segundo assistente Vincent Bowne. A descoberta foi feita ontem pela manhã por um barqueiro local e sua tripulação, que tentava levar um faroleiro substituto e trazer de volta o Sr. Walker. Até o momento, não há indícios do paradeiro dos desaparecidos e nenhuma declaração oficial foi feita. Uma investigação foi aberta. Capítulo 3. 9 andares. O desembarque leva horas. Uma dúzia de homens sobe os degraus com gosto de sal e medo na boca, ouvidos doloridos e mãos ensanguentadas e congeladas. Quando chegam à porta, está trancada por dentro. A placa de aço construída para resistir à violência dos mares e aos furacões deve agora ser aberta por músculos e barras. Depois disso, um dos homens começa a tremer, quase convulsionar, em parte por causa da exaustão e em parte por causa da preocupação que o dominou desde que o barco de resgate de Jory Martin não foi recepcionado, desde que a Trident House pediu. Vão até lá. 3 deles entram na torre.
Lá dentro está escuro e o espaço foi tomado por um cheiro de mofo, algo normal nas estações marítimas em que as janelas ficam fechadas por venezianas. Não há muita coisa no depósito. Formas pesadas disfarçadas pela escuridão, rolos de corda, uma boia salva-vidas, um bote pendurado de cabeça para baixo. Nada foi mexido. As capas de chuva dos faroleiros pendem na escuridão feito peixes no anzol. Seus nomes são chamados por uma escotilha no teto, chegando pela escada em espiral: Arthur, Bill, Vincent, Vince. Você está aí, Bill. É assustador ver como suas vozes vivas cortam o silêncio, um silêncio robusto, indecentemente alto. Os homens não esperam ouvir resposta. A Trident House disse que era uma operação de busca e salvamento, mas eles estão procurando corpos. Já desistiram da hipótese de que os faroleiros haviam fugido. A porta estava trancada. Eles estão aqui, em algum lugar. Tragam-nos em silêncio, pediu a Trident House. Com discrição. Encontrem um barqueiro que fique quieto. Não façam alarde, não façam escândalo. Ninguém precisa saber. E certifiquem-se de que a luz do farol está funcionando. Pelo amor de Deus, alguém verifique isso. 3 homens sobem, um após o outro. A parede do andar seguinte está coberta por detonadores e cargas para pistolas sinalizadoras. Não há sinais de violência. Os homens pensam em suas casas, suas esposas, nos filhos, quando os têm, no calor da lareira e em um toque em suas costas. Dia longo, amor. O farol não é um lugar para famílias. Conhece apenas 3 faroleiros, 3 faroleiros que estão escondidos ali em algum lugar, mortos. Onde vão encontrar os corpos? Em que estado vão estar? Eles sobem até o 3º andar, até os tanques de parafina, depois até o 4º, onde fica o óleo para a luz do farol. Alguém chama os 3 de novo, tanto para acabar com o silêncio provocador quanto por qualquer outro motivo. Não há qualquer indício de fuga, nenhum sinal de correria, nada que sugira que os faroleiros tenham ido a qualquer outro lugar. Do depósito de óleo, eles sobem a escada, um caracol de ferro fundido que percorre a parede interna até a lanterna. O corrimão brilha. Faroleiros são uma espécie peculiar, obcecados pela complexidade dos detalhes domésticos, polimento, arrumação e brilho. Um farol é o lugar mais limpo que alguém pode visitar. Os homens examinam o metal em busca de impressões, mas não encontram marcas. Faroleiros nunca tocam nos corrimões por causa do cuidado que tomam. Se alguém estivesse com pressa, se uma pessoa tivesse caído ou se agarrado, se alguém estivesse distraído com algo terrível. Mas nada está fora do normal. Os passos dos homens ressoam como um tambor que anuncia a morte, resignado e profundo. Eles já anseiam pela segurança do rebocador e pela promessa do continente. Chegam à cozinha, 3,5 metros de comprimento, com o cano de contrapeso no meio. Há 3 armários presos à parede, dentro dos quais há comidas enlatadas empilhadas com precisão: feijão, fava, arroz, sopa, caldo de carne em cubos, frios, carne enlatada, picles. No balcão, há um pacote fechado de salsichas embaladas a vácuo, como tecido em laboratório. Perto da janela, há uma pia, torneira vermelha para a água da chuva, prateada para potável, e uma bacia secando ao lado. Há uma cebola murcha presa no buraco entre as paredes interna e externa, nas prateleiras que os faroleiros usam como despensa. Sobre a pia há um armário espelhado, usado como armário de banheiro. Os homens encontram escovas de dentes, pentes, um frasco de desodorante e outro de perfume. Ao lado, há uma comoda com talheres, pratos e xícaras, tudo organizado e guardado com o cuidado esperado. O relógio na parede parou de funcionar às 8h45. O que é isso? Pergunta o homem de bigode. A mesa está posta para uma refeição que não foi feita. 2 lugares, não 3, com uma faca e um garfo cada e um prato à espera da comida. 2 copos vazios, sal e pimenta, um frasco de mostarda e um cinzeiro limpo. O balcão é de fórmica, em forma de meia-lua, e se encaixa perfeitamente em torno do contrapeso. Há um banco guardado embaixo dele e 2 cadeiras, uma com o estofado rasgado e outra torta, como se a pessoa sentada nela tivesse se levantado com pressa. Outro homem, com os cabelos penteados para o lado, verifica o fogão para ver se há algo no fogo, mas a temperatura caiu. De qualquer forma, não há nada lá dentro. Pela janela, ouvem o mar suspirar contra as pedras da base do farol. Não faço ideia, diz ele. E é menos uma resposta do que uma confissão de sua ignorância completa e temerosa. Os homens olham para o teto. Não há onde se esconder em um farol, essa é a questão. Todos os cômodos, do primeiro ao último andar, têm uma distância de 2 passos até o cano de contrapeso e de mais 2 passos até a outra parede. Eles sobem para o quarto. 3 beliches curvos se moldam às paredes, todos com a cortina aberta. As camas estão feitas, com os lençóis passados, travesseiros e cobertores ásperos de cor bege. Acima deles, há 2 beliches menores para visitantes e uma escada para subir até lá. Debaixo da escada, fica um espaço para armazenagem com a cortina fechada. O homem com os cabelos penteados para o lado prende a respiração e a puxa,
mas encontra só uma jaqueta de couro e 2 camisas penduradas. No 7º andar, eles estão 30 metros acima do nível do mar. Na sala de estar, há uma televisão e 3 poltronas velhas. No chão, ao lado da poltrona maior, que imaginam ser do faroleiro-chefe, eles encontram uma caneca com um pouco de chá frio. Atrás do contrapeso fica a chaminé do fogão, que vem do andar de baixo. Talvez o faroleiro-chefe pudesse descer até eles agora. Talvez ele estivesse no andar da lanterna, limpando o vidro. Os outros também estão lá, no mezanino. Desculpem, eles só não ouviram. O relógio de parede marca a mesma hora, parado. 15 para as 9. Portas duplas se abrem para a sala de serviço no 8º andar. Os mortos podem estar aqui. A cavidade teria impedido o cheiro de escapar. Mas, como já esperavam, ela está deserta. A torre está acabando. Só resta a lanterna. 9 andares visitados, 9 andares vazios. Eles sobem até o topo e lá está ela, a lanterna da donzela. Uma lanterna a gás gigante, protegida por lentes frágeis como asas de pássaros. É isso. Eles sumiram. Nuvens esparsas avançam pelo horizonte. A brisa fica mais fresca e muda de direção, jogando marolas brancas em ondas saltitantes. É como se os faroleiros nunca tivessem estado ali. É isso. Ou escalaram até o topo e simplesmente voaram para longe. Parte 2. 1992, capítulo 4. O Enigma. The Independent. Segunda-feira, 4 de maio de 1992. Autor planeja resolver o mistério da Pedra da Donzela. O romancista Dan Sharp quer descobrir a verdade por trás de um dos maiores mistérios marítimos de nossa época. Sharp, autor dos best-sellers de ação naval O Olho da Tempestade, Águas Calmas e O Naufrágio do Dreadnought, cresceu perto do mar e há muito tempo se inspira no caso de desaparecimento nunca solucionado. Disposto a se basear em fatos reais pela primeira vez, ele explica: a história da donzela me intriga desde a infância. Quero lançar uma nova luz sobre o assunto ao falar com as pessoas envolvidas no mistério. Há 20 anos, no inverno de 1972, 3 faroleiros desapareceram de um farol no mar da Cornualha, a alguns quilômetros de Land's End. Eles deixaram para trás uma série de pistas. A porta de entrada trancada por dentro, 2 relógios parados no mesmo horário e a mesa posta para uma refeição que nunca foi servida. O registro meteorológico do faroleiro-chefe descrevia uma tempestade circundando a torre, mas o céu, inexplicavelmente, estava limpo. Que estranho destino aqueles homens amaldiçoados tiveram. É o que Sharp pretende descobrir. Ele acrescenta: esse enigma tem tudo o que um escritor de ficção procura: drama, mistério e perigo no mar. Só que é real. Acredito que todo quebra-cabeça possa ser resolvido. É só procurar nos lugares certos. Aposto todo o meu dinheiro que tem alguém por aí que sabe mais do que imaginamos. Capítulo 5. Ellen. Então é isso, pensou ela, enquanto observava estacionar o carro na rua, um pouco depois da casa. Um Morris Minor verde com o escapamento pendurado feito um cachimbo pronto para ser aceso. Ellen se perguntou por que ele dirigia uma coisa daquelas. Devia ser rico, se o que diziam sobre seus livros fosse verdade, autor de best-sellers e tudo mais. Ela o reconheceu na hora, embora ele não tivesse dado nenhuma dica pelo telefone. Talvez ela devesse ter pedido uma descrição, já que todo cuidado é pouco ao deixar estranhos entrarem na sua casa. Mas só podia ser ele. O homem usava um casaco azul marinho e tinha uma expressão carrancuda e intelectual, como se passasse horas e horas debruçado sobre manuscritos que nunca lhe davam respostas. Era mais novo do que ela imaginara, com menos de 40 anos. Sai, disse Ellen, distraída, os bigodes da cadela roçando a palma de sua mão. Depois eu levo você para passear. Ela subiria até a floresta, passearia com o animal sob as folhas úmidas. Ficou mais calma ao pensar nisto. Haveria um depois. O escritor carregava uma bolsa de lona, que ela imaginou estar cheia de recibos e isqueiros. Ela o imaginou morando em uma casa com camas desarrumadas e gatos dormindo nas estantes. Ele teria comido cereal no café da manhã, algo tirado de uma caixa rasgada, mas o leite teria acabado. Então ele teria acrescentado um pouco de água mesmo. Um cigarro enquanto pensava na donzela e rabiscava as perguntas que queria fazer. Tantos anos depois, ela ainda fazia a mesma coisa. Uma avaliação à primeira vista, antes de tudo, era o critério que usava para cada pessoa nova. Será que tinham perdido alguém, assim como ela? Entendiam como ela se sentia. Estavam na mesma posição que ela, ou em outra, terrivelmente distante. Imaginou que o fato de ele ter perdido ou não alguém não fazia diferença. Era um escritor, portanto ele poderia imaginar. Mas ele não acreditava muito nisso, na capacidade dele de imaginar o que não era possível imaginar. Pensava naquilo como em uma queda, sem peso, descrente.
esperando que alguém a segurasse, mas ninguém conseguirá por anos e anos. E tudo continuava e ela caía. Mas não havia resolução, clareza ou ponto final. Essa era a expressão da moda nos últimos tempos, ponto final. Para pessoas que tinham terminado relacionamentos ou sido demitidas. Ela pensou em como essas coisas eram relativamente simples de superar. Não empurravam ninguém de um penhasco e o deixavam cair. Assim era perder uma pessoa para o vento. Não havia vestígios, motivos ou pista. O que Dan Sharp, que gostava de navios de guerra, armas e homens que se embebedavam nos estaleiros, poderia imaginar sobre isso? Ela ansiava por conversar com outros de sua espécie, identificá-los e ser identificada. Veria a perda no rosto deles, não óbvia, apenas certa amargura ou resignação, monstros de que ela havia tentado se livrar por muito tempo. Ela diria, você sabe, não é? Você sabe. E ninguém podia saber o que eles ofereceriam em troca. Mas, se isso não resultasse do encontro, algo bom em forma de gentileza e compreensão, então para que serviria? Enquanto isso, os monstros continuavam se embrenhando entre suas roupas no armário, fazendo-a estremecer ao se vestir de manhã ou ao encontrá-los agachados pelos cantos, arrancando a pele dos dedos. Ela não tinha certeza, diziam os terapeutas, fazia um tempo que não os visitava, e a certeza era pelo menos 1 milímetro ao qual alguém pode se agarrar. Então ali estava ele, abrindo o portão. Ele se atrapalhou para fechá-lo porque a trava estava enferrujada. Scarborough Fair tocava no rádio da cozinha. A música deixava ele em zonza, a melancolia da letra, todas aquelas palavras sobre espuma do mar, camisas de cambraia e um amor verdadeiro mais azedo do que doce. Pensamentos ariscos enchiam sua cabeça de tempos em tempos, sobre Arthur e os outros, mas, no geral, ela havia aprendido a evitá-los. Quais segredos um farol podia contar? Os dos homens estavam sepultados embaixo d'água, assim como os dela. Helen se lembrava de partes do marido, escamas ressecadas que voavam como folhas entrando pela porta da cozinha. Às vezes ela pegava uma e conseguia analisá-la direito, mas sobretudo observava aquelas folhas soprando ao redor de seus tornozelos e se perguntava como encontraria energia para varrê-las. Nada mudará depois da perda. Músicas continuaram sendo compostas. Livros continuaram sendo lidos. Guerras se mantiveram em curso. Via-se um casal discutindo perto dos carrinhos do supermercado antes de entrar no carro e bater a porta. A vida se renovava, sem parar, sem compaixão. O tempo avançava no ritmo habitual, naquelas idas e vindas, começos e fins, progressões sensatas que fixavam as coisas no lugar, sem parar para pensar no assobio da floresta nos arredores da cidade. Tudo começara como um assobio de lábios secos, que com o passar dos anos se tornou uma nota vibrante e contínua. A nota soava naquele instante com a campainha. Ele pôs as mãos nos bolsos do cardigã e enrolou as linhas soltas entre os dedos. Gostou da sensação e as enrolou embaixo da unha, algo doloroso que não era tão doloroso assim. Capítulo 6. Helen, entre. Desculpe a bagunça. É gentileza sua. Mas está uma bagunça? Sim. Aceita um chá? Um café? Chá? Claro. Leite e açúcar? Claro. Todo mundo toma leite com açúcar hoje em dia. Minha avó tomava puro, com uma fatia de limão. Ninguém mais faz isso hoje em dia. Bolo, infelizmente, não é caseiro. Então, você é escritor? Que incrível. Nunca conheci um escritor. É uma daquelas coisas que todo mundo diz que poderia fazer, não é? Escrever um livro. Eu já pensei nisso, mas não sou escritora. Sei o que quero escrever, mas é difícil transmitir isso para outras pessoas. Imagino que seja essa a diferença. Depois que Arthur morreu, todo mundo disse que seria bom colocar o que eu estava sentindo no papel para que tudo saísse da minha cabeça. Você deve achar, já que é criativo, que exercer nossa criatividade nos faz sentir pessoas mais completas. Não. Enfim, nunca escrevi nada. Não sei o que teria escrito para um desconhecido ler. 20 anos. Meu Deus, é difícil de acreditar. Posso perguntar por que escolheu nossa história. Se espera que meu marido seja aquele machão dos seus livros e que eu conte uma aventura sobre missões e naufrágios ou algo do tipo, é melhor esquecer. É curioso, se acreditar no que dizem. Eu, por estar envolvida e tão próxima do tema, não penso assim. Mas não se sinta mal por isso. Não devia. Não tenho problema em falar sobre Arthur. Isso mantém ele sempre por perto. Se eu tivesse tentado fingir que nada aconteceu, já teria tido problemas há muito tempo. É preciso aceitar o que acontece na nossa vida. Ouvi de tudo ao longo dos anos. Arthur foi abduzido por alienígenas. Foi assassinado por piratas. Foi chantageado por contrabandistas. Matou os outros, ou eles o mataram. E depois uns aos outros e então a si mesmos, por causa de uma mulher, ou de uma dívida, ou de um tesouro naufragado. Foram assombrados por fantasmas ou sequestrados pelo governo. Ameaçados por espiões ou devorados por serpentes marinhas. Ficaram loucos, um ou todos.
Tinham vidas secretas que ninguém conhecia, riquezas enterradas em fazendas na América do Sul que poderiam ser encontradas por uma cruz em um mapa. Navegaram até Timbuktu e gostaram tanto que nunca mais voltaram. Quando tal Lord Lucan desapareceu, 2 anos depois, houve quem dissesse que ele tinha ido encontrar Arthur e os outros em uma ilha deserta, supostamente com todos os pobres coitados que voaram pelo Triângulo das Bermudas. Quer dizer, francamente, tenho certeza de que você ia preferir algo assim, mas acho tudo isso ridículo. Não estamos no seu mundo agora, estamos no meu. E isto não é um livro de suspense, é a minha vida. 5 minutos está bom? Pense nos minutos de um relógio. Se você pensar no bolo como um relógio, o tamanho do pedaço que estou cortando vai cobrir 5 minutos. Me passe seu prato. Então, aqui está. Devo dizer que nunca levei jeito para fazer bolos. Mulheres parecem ter jeito para isso, mas não sei por quê. Arthur era melhor nessas coisas do que eu. Você sabia que eles aprendem a fazer pão durante o treinamento? Aprendem todo tipo de coisa para serem faroleiros. De todos os faróis, acho que o bispo tem o melhor nome. Me parece majestoso. Lembra a peça de xadrez, silenciosa e imponente. Arthur era muito bom no xadrez. Por causa disso, eu nunca jogava com ele, já que nós dois gostamos de vencer e eu não estava acostumada a ceder para ele, nem ele para mim. Por ser faroleiro, ele precisava gostar de cartas e jogos, porque eles têm muito tempo livre. Isso também é um jeito de se aproximar dos outros, uma partida de truco ou de buraco. E chá. Se um faroleiro gosta de uma coisa, é de beber chá. Eles bebiam umas 30 xícaras por dia. Em muitos faróis, a única regra é, se estiver na cozinha, faça chá. Faroleiros são pessoas comuns. Você vai perceber isso e espero que não fique decepcionado. As pessoas de fora pensam nisso como um trabalho quase clandestino, já que levamos a vida de forma muito reservada. Eles acham que ser casada com um faroleiro deve ser glamouroso, por causa do mistério, mas não é. Se eu tivesse que resumir, diria que é preciso estar preparada para longos períodos afastados e curtos e intensos períodos juntos. Os períodos intensos são como o encontro de um casal de amigos que mora longe, o que pode ser divertido, mas também desafiador. Você faz as coisas do seu jeito por 8 semanas e aí um homem entra na sua casa e, de repente, é o dono dela, e você precisa se adaptar ao que ele quer. Isso às vezes nos abala. Não é um casamento convencional. O nosso com certeza não era. Se sinto falta do mar? Não, nem um pouco. Eu não via a hora de me mudar para longe depois do que aconteceu. Por isso vim para cá, para a cidade. Nunca liguei para o mar. Vivíamos cercados por água, onde morávamos, nas casas de faroleiros. Era só o que dava para ver das janelas, para onde quer que se olhasse. Às vezes parecia que a gente morava em um aquário. Quando caía uma tempestade, trazendo raios e relâmpagos, era espetacular. O pôr do sol também era bonito, mas, no geral, o mar é algo cinzento, grande, e não acontece muita coisa nele. Talvez seja mais verde do que cinza, eu diria, tipo sálvia ou é água de Nil. Você sabia que a água de Nil significa água do Nilo? Sempre achei que significasse água de nada, e é assim que o mar me faz sentir. De certa forma, é como ainda penso. Água de nada. Até hoje a situação faz tanto sentido para mim quanto no dia em que Arthur desapareceu. Mas fica mais fácil. O tempo faz a gente se distanciar um pouco. A gente consegue olhar para o que aconteceu e não sentir tudo o que sentiu antes. Esses sentimentos se aquietam e não chamam tanta atenção quanto no início. É esquisito porque, em alguns dias, o que foi encontrado no farol não parece tão fora do comum, e fico achando que, bom, o nível do mar deve ter subido e afogado os 3. Mas, em outros, me parece tão estranho que fico sem fôlego. Vários detalhes eu não consigo esquecer, como a porta trancada e os relógios parados. Eles me incomodam e, se eu começar a pensar nisso à noite, tenho que ser severa comigo mesma e me livrar desses pensamentos. Senão, eu nunca dormiria e ficaria me lembrando da vista da janela do nosso chalé. O mar começa a parecer tão grande, vazio e indiferente que preciso ligar o rádio para ter companhia. Acho que o que aconteceu foi o que acabei de dizer. O nível do mar subiu de repente e pegou os 3 de surpresa. Chamam isso de navalha de Ockham. A lei que diz que a solução mais simples em geral é a certa. Se nos depararmos com um mistério, não podemos acrescentar outras coisas às provas que já tivemos. O afogamento de Arthur é a única explicação realista que existe. Se não concorda, vai acabar analisando todo tipo de fantasia e começar a pensar em fantasmas, teorias da conspiração e em todas as bobagens em que as pessoas acreditam. As pessoas acreditam em qualquer coisa e, se puderem escolher, preferem a mentira, porque mentiras costumam ser mais interessantes. Como eu disse, o mar não é interessante, não quando você olha para ele todos os dias. Mas foi o mar que levou os 3. Não tenho dúvida. Você precisa saber de uma coisa sobre um farol situado em uma torre. Já esteve em um? A torre sai de dentro do mar. Não fica em uma ilha, com um pouco de terra em volta, onde a gente pode caminhar, cultivar uma horta, criar ovelhas ou fazer sei lá o quê. E não é um farol em terra,
que fica no continente. Aí a gente fica perto da família e, quando não está de plantão, pode ir de carro até a vila e levar a vida normalmente, desde que cumpra as responsabilidades no nosso turno. Um farol de torre fica no meio do mar, então os faroleiros não têm nenhum outro lugar para ir. Só podem ficar dentro da torre ou no atracadouro. Dá até para correr ao redor do atracadouro, se a pessoa quiser se exercitar. Mas qualquer um logo fica tonto se fizer isso. Me desculpe, o atracadouro é a plataforma embaixo da porta de entrada. Ela circunda toda a torre como um donut gigante. O atracadouro fica entre 6 e 9 metros acima do nível do mar, o que parece muito, mas, se estiver do lado de fora e uma onda pegar você, já era. Já ouvi falar de faroleiros que pescam nele, ou observam pássaros, ou passam o dia ali, lendo um livro. Arthur com certeza fazia isso, porque sempre foi um bom leitor. Ele dizia que estar em um farol lhe permitia estudar. Então sempre levava livros dos assuntos mais variados, romances, biografias e obras sobre o espaço. Ele começou a se interessar por geologia, pedras e rochas, sabe? Ele as colecionava e as classificava. Dizia que, dessa forma, podia aprender sobre diferentes eras. Seja lá o que a pessoa faça ali, o atracadouro é o único lugarzinho no farol para tomar um pouco de ar fresco. Não dá para simplesmente colocar a cabeça para fora de uma janela, porque as paredes são muito grossas. São construídas com janelas duplas, sabe? Uma interna e outra externa, com cerca de 1 metro entre as duas. Então seria preciso se sentar naquele espacinho e acho que não seria muito confortável. Capítulo 5. Ellen. Então é isso, pensou ela, enquanto observava estacionar o carro na rua, um pouco depois da casa. Um Morris Minor verde com o escapamento pendurado feito um cachimbo pronto para ser aceso. Ellen se perguntou por que ele dirigia uma coisa daquelas. Devia ser rico, se o que diziam sobre seus livros fosse verdade, autor de best-sellers e tudo mais. Ela o reconheceu na hora, embora ele não tivesse dado nenhuma dica pelo telefone. Talvez ela devesse ter pedido uma descrição, já que todo cuidado é pouco ao deixar estranhos entrarem na sua casa. Mas só podia ser ele. O homem usava um casaco azul marinho e tinha uma expressão carrancuda e intelectual, como se passasse horas e horas debruçado sobre manuscritos que nunca lhe davam respostas. Era mais novo do que ela imaginara, com menos de 40 anos. Sai, disse Ellen, distraída, os bigodes da cadela roçando a palma de sua mão. Depois eu levo você para passear. Ela subiria até a floresta, passearia com o animal sob as folhas úmidas. Ficou mais calma ao pensar nisto, haveria um depois. O escritor carregava uma bolsa de lona, que ela imaginou estar cheia de recibos e isqueiros. Ela o imaginou morando em uma casa com camas desarrumadas e gatos dormindo nas estantes. Ele teria comido cereal no café da manhã, algo tirado de uma caixa rasgada, mas o leite teria acabado. Então ele teria acrescentado um pouco de água mesmo. Um cigarro enquanto pensava na donzela e rabiscava as perguntas que queria fazer. Tantos anos depois, ela ainda fazia a mesma coisa. Uma avaliação à primeira vista, antes de tudo, era o critério que usava para cada pessoa nova. Será que tinham perdido alguém, assim como ela? Entendiam como ela se sentia. Estavam na mesma posição que ela, ou em outra, terrivelmente distante. Imaginou que o fato de ele ter perdido ou não alguém não fazia diferença. Era um escritor, portanto ele poderia imaginar. Mas ele não acreditava muito nisso, na capacidade dele de imaginar o que não era possível imaginar. Pensava naquilo como em uma queda, sem peso, descrente, esperando que alguém a segurasse, mas ninguém conseguirá por anos e anos. E tudo continuava e ela caía. Mas não havia resolução, clareza ou ponto final. Essa era a expressão da moda nos últimos tempos, ponto final. Para pessoas que tinham terminado relacionamentos ou sido demitidas. Ela pensou em como essas coisas eram relativamente simples de superar. Não empurravam ninguém de um penhasco e o deixavam cair. Assim era perder uma pessoa para o vento. Não havia vestígios, motivos ou pista. O que Dan Sharp, que gostava de navios de guerra, armas e homens que se embebedavam nos estaleiros, poderia imaginar sobre isso. Ela ansiava por conversar com outros de sua espécie, identificá-los e ser identificada. Veria a perda no rosto deles, não óbvia, apenas certa amargura ou resignação, monstros de que ela havia tentado se livrar por muito tempo. Ela diria, você sabe, não é? Você sabe. E ninguém podia saber o que eles ofereceriam em troca. Mas, se isso não resultasse do encontro, algo bom em forma de gentileza e compreensão, então para que serviria? Enquanto isso, os monstros continuavam se embrenhando entre suas roupas no armário, fazendo-a estremecer ao se vestir de manhã ou ao encontrá-los agachados pelos cantos, arrancando a pele dos dedos. Ela não tinha certeza, diziam os terapeutas, fazia um tempo que não os visitava, e a certeza era pelo menos 1 milímetro ao qual alguém pode se agarrar. Então ali estava ele, abrindo o portão. Ele se atrapalhou para fechá-lo porque a trava estava enferrujada. Scarborough Fair tocava no rádio da cozinha. A música deixava ele zonza. A melancolia da letra,
Todas aquelas palavras sobre espuma do mar, camisas de cambraia e um amor verdadeiro mais azedo do que doce. Pensamentos ariscos enchiam sua cabeça de tempos em tempos, sobre Arthur e os outros, mas, no geral, ela havia aprendido a evitá-los. Quais segredos um farol podia contar? Os dos homens estavam sepultados embaixo d'água, assim como os dela. Helen se lembrava de partes do marido, escamas ressecadas que voavam como folhas entrando pela porta da cozinha. Às vezes ela pegava uma e conseguia analisá-la direito, mas sobretudo observava aquelas folhas soprando ao redor de seus tornozelos e se perguntava como encontraria energia para varrê-las. Nada mudará depois da perda. Músicas continuaram sendo compostas. Livros continuaram sendo lidos. Guerras se mantiveram em curso. Via-se um casal discutindo perto dos carrinhos do supermercado antes de entrar no carro e bater a porta. A vida se renovava, sem parar, sem compaixão. O tempo avançava no ritmo habitual, naquelas idas e vindas, começos e fins, progressões sensatas que fixavam as coisas no lugar, sem parar para pensar no assobio da floresta nos arredores da cidade. Tudo começara como um assobio de lábios secos, que com o passar dos anos se tornou uma nota vibrante e contínua. A nota soava naquele instante com a campainha. Ele pôs as mãos nos bolsos do cardigã e enrolou as linhas soltas entre os dedos. Gostou da sensação e as enrolou embaixo da unha, algo doloroso que não era tão doloroso assim. Capítulo 7. Myrtle Rise, 16 West Rio Bat. Jennifer Walker. Castle Cottage. Mortehaven. Cornualha. 2 de junho de 1992. Cara Jenny, já faz um tempo desde que mandei minha última carta. Apesar de não esperar mais nenhuma resposta sua, continuo torcendo para que leia o que escrevo. Prefiro achar que seu silêncio significa que estamos em paz, se é que você não me perdoou. Queria avisar que estou falando com o Sr. Sharp. Não foi uma decisão fácil. Assim como você, nunca revelei a estranhos nada do que aconteceu. A Trident House nos deu ordens e nós a seguimos. Mas estou cansada de segredos, Jenny. 20 anos é muito tempo. Estou ficando velha. Há muitas coisas de que preciso me libertar, coisas que carreguei em silêncio, por muitos motivos, por muitos anos, e que preciso, enfim, compartilhar. Espero que entenda. Com meus melhores votos, como sempre, para você e sua família, Helen. Capítulo 8. Jane. Depois do almoço, começou a chover. Jane odiava a chuva. Odiava a lambança que fazia quando as crianças chegavam ensopadas, especialmente Hannah com o carrinho de bebê duplo, ainda mais depois que ela havia limpado a casa. Aí, sinceramente, não valia nem um pouco a pena. Onde ele estava, afinal, 5 minutos atrasado. É falta de educação, pensou ela. Chegar tarde para ver alguém que nem queria se encontrar com você. Ela só havia concordado com aquilo por causa de Helen, porque não ia permitir que Helen Black dissesse coisas inverídicas, ou verídicas, sobre ela e deixar que o cara colocasse tudo em um livro para o mundo ver. Aparentemente, ele era famoso. Isso não fazia diferença, pois Jenny não lia livros. Ler a revista Fortune and Destiny 2 vezes por mês bastava. Sem dúvida, aquele homem esperava que ela lhe estendesse um tapete vermelho. E daí se estivesse atrasado? Era chique e rico, podia se comportar como quisesse. Ia arrastar os sapatos encharcados pela casa. Jenny achava estranho pedir às visitas que tirassem os sapatos. Afinal, elas deviam fazer isso sem que ninguém pedisse. Estava programada agora para odiar a chuva. Todos aqueles anos pensando que a troca de turno de Bill ia ser adiada e que levaria ainda mais tempo para revê-lo. Nos dias anteriores à volta dele, ela ficava obcecada pelo clima, temendo que o tempo virasse e o barco não pudesse buscá-lo. E, quanto mais ela observava, mais o clima parecia virar mesmo, só para irritá-la. Eles haviam planejado se mudar para a Espanha quando Bill se aposentasse, comprar uma casa no sul com o pouco que tinham economizado, uma piscina, vasos no pátio e flores cor-de-rosa ao redor da porta. Seus filhos os visitariam nos feriados. Jenny se sentia melhor ao sol. A chuva fazia seu humor ir ladeira abaixo, e a chuva na Inglaterra durava muitos meses. Era deprimente demais. Ela teria ficado bem se tivessem ido para a Espanha. Calor nos ossos, coquetéis ao pôr do sol. Agora, sempre que chovia, Jenny lembrava que aquilo nunca ia acontecer. A carta de Helen definhava na lixeira. Jenny devia rasgar os envelopes antes de abri-los. Sempre que uma carta chegava à caixa de correio, ela dizia a si mesma: vou atear fogo nisso, vou rasgar tudo, vou enfiar no ralo. Mas ela nunca fazia nada disso. Sua irmã dizia que ler as cartas de Helen era uma forma de ter Bill por perto. Era uma ligação com seu marido desaparecido, quer ela desprezasse aquilo, quer não. As cartas de Helen eram a prova de que tinha sido real. Jenny havia sido casada com ele,
Eles haviam se apaixonado. Tinha sido bom. Não havia sido um sonho. A televisão na sala se apagou durante um episódio de assassinato por escrito. Jenny se levantou do sofá e deu uma pancada no aparelho. A imagem voltou. A protagonista estava se escondendo de um atirador em um guarda-roupa. Eu poderia fazer isso, pensou ela. Poderia entrar no armário e fingir que não estou em casa. Mas o tal Dan Sharp chegaria a qualquer minuto. Se não falasse com ele, não teria como saber quais mentiras aquela vaca tinha contado. Apesar de Jenny ter lido todo tipo de baboseira sobre a donzela ao longo dos anos e saber que deveria ter cuidado ao lidar com tudo aquilo, ela ainda achava que tinha o dever de se importar com o assunto. Sempre que via uma notícia no jornal, sentia a necessidade de ligar e falar com o responsável, para dar sua opinião e corrigir a matéria. Era como se fosse um membro da família que ela precisava defender. Lá fora, o céu escurecia. Ao longe, além dos telhados, estava o trecho de mar a que Jenny se agarrava como a uma boia. Ela precisava daquele mar, ter certeza de que estava lá, a coisa mais próxima que tinha dele. Com o tempo fechado, a vista sumia e aquilo a deixava em pânico. Imaginar que o mar havia sumido, que ela não estava perto dele, ou que o mar havia secado completamente e que os ossos de seu marido batiam uns nos outros, nus na areia. Um faroleiro nunca abandona seu farol. Tinha ouvido aquilo muitas vezes quando Bill desapareceu. Então o que ele havia feito? Afinal, com o passar dos anos, ela se acostumou a não saber. Ficou até à vontade com isso. Um par de chinelos esfarrapados com buracos na sola que não ajudavam em nada, mas que ela nunca tirava. Bom, uma esposa nunca abandona o marido. Jenny nunca se mudaria. Não até saber a verdade. E então, talvez, ela pudesse dormir. Ela ouviu o visitante se aproximar da porta, os pés arrastando e a tosse de fumante. As batidas do homem na porta a surpreenderam. Ela uniu as mãos trêmulas. É verdade, lembrou, a campainha estava quebrada. Capítulo 9. Jane, eu teria ido encontrar você antes, mas o pneu do meu carro furou. Estou esperando meu cunhado vir consertar para mim. Não sou boa com carros. Bill costumava fazer todas essas coisas. Agora que ele se foi, acho que tenho sorte porque Carol e Ron moram aqui perto. Não sei o que faria sem eles. Não tenho certeza de que conseguiria lidar com tudo. É melhor você entrar. Vou acender uma luz. Tento não deixar muitas acesas por causa do custo. A Trident House paga uma pensão para a gente, mas não precisa muito para mim acabar. Não tenho conseguido trabalhar, então não ganho nada extra. Na verdade, nunca trabalhei. Criava as crianças enquanto Bill ficava nos faróis. Então o que mais eu poderia fazer? Não saberia por onde começar a procurar trabalho. Nem sei no que sou boa. Pode falar? Me diga o que quer saber. Não tenho muito tempo. O rapaz está vindo consertar a televisão. Eu ficaria perdida sem ela. Deixo ligado o dia todo. Me faz companhia. Quando está desligada, me sinto sozinha. Os programas de perguntas e respostas são meus favoritos, aqueles com cenários bonitos. Curto o Family Fortunes por causa das luzes e dos prêmios. É colorido e eu gosto disso. Normalmente deixo a TV ligada quando vou dormir para ouvir quando acordo e desejar um bom dia para alguém. Isso ajuda a me distrair. É muito pior à noite. É um assunto triste demais para você querer escrever. Já foi ruim ter acontecido. Não precisa escrever um livro sobre isso. Enfim, não vejo por que alguém ia querer ler sobre o lado sombrio da vida. O mundo já tem muito disso. Por que não podemos ter mais histórias sobre coisas boas? Pergunte isso aos seus editores. Imagino que queira uma bebida, não é? Tenho café, mas estou sem chá. Não tenho conseguido ir ao mercado por causa do carro, e não gosto de caminhar. De qualquer forma, eu não bebo. Nem água. Você é que sabe. Esta é uma foto da família em Dongenes. Meu neto tem 5 anos e as gêmeas, 2, são da Hannah. Ela não queria ter filhos tão cedo, mas foi assim que aconteceu. Hannah é a minha mais velha. Depois vem a Julia, que fez 22, e Mark, que tem 20. O intervalo entre as duas é grande porque demorei um pouco para engravidar, já que Bill ficava longe. Ah, não me sinto jovem demais para ser avó. Me sinto velha. Mais velha do que sou. Finjo que está tudo bem porque eles não querem ver a avó triste o tempo todo, mas é difícil. Como no aniversário do Bill ou no nosso aniversário de casamento, quando quero ficar na cama e não tenho a menor vontade de me levantar para atender a porta. Não faz diferença se estou seguindo em frente ou não. Não sei para quê. Nunca vou superar o que aconteceu. Nunca. Você é casado? Não. Imaginei que não. Soube que escritores são assim. Eles se preocupam com o que tem na cabeça e não com o que está fora dela. Nunca li seus livros, então não saberia dizer que tipo de coisa você inventa. Um deles foi adaptado para a televisão. Não foi? Arco de Netuno. Na verdade, assisti. Sim. Passou na BBC antes do Natal. Foi legal. Você que escreveu?
Não? Está bem. Não sei por que se interessou pelo nosso caso. Você não sabe nada sobre faróis ou sobre as pessoas que trabalham neles e tal. Muita gente fica curiosa com o que aconteceu, mas não cisma que precisa sair por aí inventando coisas sobre o assunto para divertir os outros. Você não vai resolver o mistério, por mais que queira. Bill e eu namoramos desde a infância. Estávamos juntos desde os 16 anos. Nunca dormi com outro homem, nem antes nem depois do Bill. Para mim, ainda somos casados, até hoje. Quando não consigo me decidir sobre alguma coisa, como quantos filés de peixe devo comprar no mercado quando meus netos vêm jantar, me pergunto o que Bill diria. Isso me ajuda a decidir. Nunca entendi as mulheres que brigam com os maridos. Elas aproveitam qualquer oportunidade para se lamentar e reclamar deles na frente de todo mundo. Coisas como, ele deixou a roupa suja no chão ou não lavou a louça direito. Estão sempre criticando e não percebem a sorte que têm por poderem ficar com o marido toda noite e não terem que sentir falta dele. Como se isso importasse. As roupas, a louça e tal. A vida não é isso. Se não consegue ignorar essas coisas, você está no caminho errado. Não devia ter se casado. O que posso dizer sobre Bill? A primeira coisa é que ele não gostava muito de estranhos metendo o bedelho onde não são chamados. Mas isso não vai ajudar muito você, vai? O destino do Bill sempre foi trabalhar nos faróis. A mãe dele morreu quando ele era bebê. Isso foi triste porque ela morreu no parto, então ele só tinha o pai e os irmãos quando pequeno. O pai dele era faroleiro, assim como o avô e o bisavô. Bill era o mais novo de 3 meninos que trabalhavam com isso. Simplesmente não havia opção. Ele se ressentia disso. No fundo, acho que queria ter feito outra coisa, mas nunca teve oportunidade porque ninguém nunca perguntou o que ele queria. Ele não tinha nenhum poder naquela família, nenhum mesmo. Estava sempre tentando agradar aos outros. Me dizia, Jen, eu só quero uma vida tranquila. E eu falava que era para isso que eu estava ali, para permitir que tivesse uma vida tranquila. Nós dois viemos de famílias problemáticas, e foi isso que nos uniu a princípio. Eu entendia Bill e ele me entendia. Não precisávamos nos explicar um para o outro. Confortos que pessoas normais consideram naturais, como uma boa casa e comida quente na mesa. Queríamos o melhor para nossos filhos. Queríamos tentar fazer a coisa certa. No início, tivemos sorte. Fomos alocados em estações em terra, onde podíamos morar todos juntos, ou em rochedos, onde a casa era cedida pela marinha. Falei para Bill quando nos conhecemos, logo de cara. Eu disse, não gosto de ficar sozinha, sempre gosto de estar com alguém. Se você vai ser meu marido, é assim que tem que ser. O serviço nos ajudava, mas eu sabia que, em algum momento, ele iria para uma torre. Eu morria de medo disso. Teria que passar muito tempo sozinha, criando nossos filhos como uma daquelas pobres mães solteiras. Em geral são os homens sem família que querem as torres, como Vince, o substituto. Ele não tinha que cuidar de ninguém, então não se importava com o local de trabalho para onde foi escalado. Nós nos importávamos. Tenho muita raiva porque nunca quisemos aquela torre maldita, mas ficamos com ela mesmo assim. E veja só o que aconteceu. A donzela é o pior farol porque é muito longe, feio e ameaçador. Bill dizia que lá dentro era escuro e abafado e que ele tinha um mau pressentimento em relação ao farol. Uma sensação ruim, forte, era o que ele falava. É óbvio que penso muito nisso agora. Queria ter perguntado mais a respeito, mas eu normalmente mudava de assunto porque não queria que ele ficasse chateado. Também preferia que ele não ficasse pensando muito na torre quando estava em casa. O farol já tomava tempo suficiente dele. Tínhamos que esperar tanto para vê-lo que, uma vez aqui, ele tinha que estar presente em todos os sentidos. As noites antes da partida de Bill eram as piores. Eu já me sentia mal por ele ter que voltar assim que ele desembarcava, o que era um desperdício, porque não aproveitava a presença dele em casa como devia. Ficava muito presa à ideia de que ele iria embora de novo. Sempre passávamos as últimas noites do mesmo jeito. Nós nos aconchegávamos no sofá e assistíamos a Call My Bluff, ou algum outro programa que não fosse de pensar muito. Bill dizia que sofria de interferência antes de ir embora. Era assim que chamava a sensação que tinha, de nervosismo e tristeza. Era como ele descrevia. Dizia que isso vem da época em que os marinheiros voltavam para os navios depois de um período em casa. Eles demoravam alguns dias para se acostumar a estar longe. Até isso acontecer, sentiam falta da vida real e procuravam se adaptar. Bill passava por isso antes mesmo de sair de casa. A expectativa era quase tão ruim quanto a partida. Ele olhava pela janela e encontrava a donzela esperando por ele ao longe, e, quando escurecia, o farol se acendia, como se dissesse, "Ah, você achou que eu tinha me esquecido de você, não é? Mas não esqueci. Para nós, era pior poder vê-lo. Teria sido melhor se morássemos longe." Verificávamos a meteorologia, caso a troca de turno fosse atrasar. Meio que esperávamos que atrasasse, mas também torcíamos para que não, porque isso só prolongava a espera. Eu preparava o jantar favorito dele, torta de carne com rocambole de sobremesa, e levava para Bill em uma bandeja.
mas ele não comia muito, por causa da interferência. Eu tinha um calendário para riscar os dias que faltavam até ele voltar. As crianças me mantinham ocupada. Quando Hannah era bebê, nós morávamos juntos em uma estação em terra, mas não foi assim com os outros filhos. Bill foi para a torre quando Julia tinha alguns meses de idade. Fiquei sozinha com uma filha de 5 anos e outra recém-nascida com cólica. Foi difícil. Sentia muita raiva sempre que olhava para a donzela. Parada ali, toda satisfeita consigo mesma. Não era justo que o farol ficasse com meu marido e eu. Não. Eu precisava mais dele. Hannah gostava de ter um pai faroleiro porque isso chamava atenção para ela. Os pais das amigas dela eram carteiros ou comerciantes. Não há nada de errado com isso, mas esses empregos são bem comuns. Não? Ela diz que se lembra dele, mas acho que não lembra. Não. Acho que as lembranças são muito intensas no início e deixam uma marca forte em você por toda a vida. Mas nem sempre se pode confiar nelas. Quando Bill estava para desembarcar, eu saía para comprar a comida predileta dele e fazia chocolates especiais. Era um ritualzinho meu. Não queria que nada fosse diferente. Queria que ele soubesse o que esperar quando chegasse em casa e que tudo estivesse lá, pronto para ele. Assim como eu estava pronta para ele. São os detalhes que mantêm um casamento. Coisas que não custam muito, mas que mostram a outra pessoa que você a ama sem pedir nada em troca. Não tenho a menor ideia do que aconteceu com meu marido. Se tivessem deixado a porta aberta, ou levado o barco, ou se as capas e botas de borracha tivessem sumido, então eu acreditaria que Bill se perdeu no mar. Mas o bote e as capas de chuva estavam lá e a porta estava trancada por dentro. Pense nisso. Um bloco de metal não se tranca sozinho. Se você acrescentar os relógios e a mesa posta, alguma coisa está errada. Ah, se está. Bill cuidou do radiotransmissor no dia anterior, dia 29. Ele disse que a tempestade estava passando, que estariam prontos para a troca de turno no sábado. A Trident House gravou essa transmissão, mas aposto que não vão deixar você chegar perto dela. A Trident House guarda segredos e não gosta de falar sobre o que aconteceu, porque, obviamente, é constrangedor para a empresa. Mas Bill diz, vamos fazer isso amanhã. Mande o barco do Jory de manhã. E eles disseram, tudo bem, Bill, pode deixar. Bom, eu sei o que Ellen acha. Ela acha que uma onda gigante levou os três nesse meio tempo. Isso não me surpreende nem um pouco, porque ela nunca teve muita imaginação. Mas eu sei que não foi isso. Nunca vou me esquecer da voz de Bill no rádio. Tudo o que ele disse e a maneira como falou. Aquela voz parecia a do meu marido. A única coisa estranha foi a pausa mais longa no final, antes de ele se despedir. Sabe quando você está vendo TV e a transmissão é cortada por um segundo e a imagem salta? Foi tipo isso. Sou uma pessoa que pensa, disse. Por isso digo, e se não foi o mar agitado que sumiu com os três? E se Bill foi levado? Não sei pelo que e não quero dizer pelo que. Podem ter sido tantas coisas. O que aconteceu? Como foi? Quem estava lá? Se foi um deles que fez isso? Não passa um dia sem que eu pense nessas coisas, mas sempre volto ao mesmo ponto. Parece loucura quando digo em voz alta. Mas é nisso que acredito. Um farol de torre, lá fora, isolado. É como uma ovelha desgarrada do rebanho. É uma presa fácil. Você não parece dar importância a isso. Não ligo. Mas vou dizer uma coisa. Experimente perder a pessoa que é tudo na sua vida e depois veja se é fácil chegar a um limite e dizer que é isso. Acabou, ela se foi. Ainda ouço a voz do meu marido. Sabe? Ainda a ouço agora. Clara como o dia. Por exemplo, quando estou caindo de sono, ouço Bill dentro de casa, me chamando, como se estivesse ocupado nos fundos, consertando a corrente da bicicleta e tivesse entrado para me perguntar se quer uma xícara de café. Eu sei que isso não é possível. Não estamos no mesmo local de antes. Me mudei para uma casa nova. Ele não saberia onde moro. De qualquer forma, não poderíamos ter ficado no chalé. São para as famílias dos faroleiros, não para famílias de faroleiros desaparecidos. Por outro lado, pareceu que eu estava admitindo que ele nunca mais voltaria. Fico triste quando imagino a nossa porta, percebendo que não estou mais lá. Mas um dos zeladores das casas da donzela me diria, esse tipo de fantasia acaba passando pela sua cabeça. Ellen não é muito fã de fantasias. É fria e pragmática. É por isso que, quando você fala com ela, aposto que ela não conta a verdade. Acho que ela nem sabe o significado dessa palavra. Desde que a conheço, ela mente muito bem. Ellen me escreve cartas e me manda cartões de Natal, mas nem precisaria se dar o trabalho. Eu nunca os leio. Ficaria feliz se nunca mais ouvisse falar dela. É de imaginar que ela fosse querer ter uma amiga ou outra, considerando a vida anterior dela. Mas Ellen nunca falou sobre isso. Por morarmos uma ao lado da outra, poderíamos ter sido próximas. É isso que as esposas dos faroleiros chefes de todo o país fazem. Cuidam das famílias e seguram a barra enquanto os homens estão fora. Se nos dessemos bem nos chalés, então eles se dariam bem na torre. Essa é a regra que rege a vida de quem trabalha no farol. Mas não a de Ellen. Ela se achava especial. Boa demais para aquilo.
na minha opinião, com seus lenços caros e joias extravagantes. Acho que, mesmo se eu tivesse todo o dinheiro do mundo para gastar com minha aparência, eu ainda seria comum, porque isso vem de você, não é? A beleza. Nunca me senti bonita. Se tivéssemos uma vida comum, nós nunca nos conheceríamos. É uma pena que nossos caminhos tenham se cruzado. Azar da Ellen não acreditar em nada. Sem minha fé, eu já teria me matado há muito tempo. Ainda penso nisso às vezes, mas depois me lembro das crianças e não consigo. Se soubesse que ia encontrar Bill lá. Aí, sim, talvez fizesse isso. Talvez. Mas ainda não. Preciso manter nossa luz brilhando. A Trident House tentou me dizer uma vez que Bill fez isso de propósito. Que ele pegou um navio francês e foi embora para começar uma vida nova. Bom, não sou uma pessoa violenta, mas tive que me segurar para não fazer um escândalo quando disseram isso. Bill nunca faria uma coisa dessas comigo. Ele nunca me deixaria sozinha. Ah, é, a porta. É o moço que veio consertar a TV. É só isso. Vai ter que voltar depois se não for. Você vai ter que ir agora porque fico nervosa quando tenho que fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo e preciso dar atenção para o moço da TV. Espero que ele a conserte porque vai passar Come Dancing hoje à noite. Odeio não conseguir ver as coisas direito. Capítulo 10. Ellen. Todo verão ela fazia a peregrinação, no aniversário dele ou perto da data. Deixava o cachorro com uma amiga, ia de trem até a estação mais próxima, a cerca de meia hora da costa, e pegava um táxi para completar o resto do caminho. Nada havia mudado muito, nada estava diferente. Embora a vida continuasse na superfície, a terra se movia devagar sob seus pés. Ondas rolavam em direção à praia, sem parar, pacientemente. As folhas das faias se abriam feito um leque chinês. Ellen saiu da rua principal e subiu a viela. Insetos pairavam em nuvens trêmulas e o aroma forte e quente de cicuta se erguia das cercas vivas emaranhadas. Sombras mornas cobriam seu caminho. Um sol laranja dividido pelos galhos escuros das árvores. Ela passou pela placa do cemitério de Mortehaven. Lápides arruinadas pendiam dos canteiros, cambaleando em direção à beirada do promontório. Diante dele, o mar se espalhava em uma celebração deslumbrante de azul. Nunca houvera um túmulo. Um banco no promontório continha a inscrição: Arthur Black, William Walker, Vincent Boone maridos, pais, irmãos, filhos, todos muito amados, brilha intensamente no farol eterno a misericórdia de nosso Pai. Ela ouvirá muitas vezes Arthur cantar aquela bênção. Sentado na borda da banheira, a melodia surgindo em meio ao vapor. Cantarolando diante da pia enquanto ensaboava o rosto ou na cozinha enquanto grelhava fatias de bacon, cortando o pão em pedaços capazes de impedir que uma porta batesse. Deixe as luzes acesas, mande um raio pela onda. Ele chegava em casa cheirando a alga e se sentava em sua cadeira para comer batatas fritas encharcadas de molho, tiradas de um copo de papel engordurado, as mãos grandes e rachadas como vasos de terracota, a pele brilhando em volta das unhas. Arthur pegava pedaços inteiros de peixe com os dedos. Será que pegava mesmo? Havia magia nele, a magia do mar, metade homem, metade salmoura. De início, ela não estava certa de que se casaria com ele. Apenas quando ele a levará para passear de barco que ela olhou para ele e soube. Simplesmente teve certeza. Ele era diferente quando estava no mar. Era difícil explicar. Tudo nele fazia sentido. Uma placa apontava para a Vila do Farol. Atrás dela, a trilha sinuosa se estreitava, dando lugar à vegetação, que extravasava das margens da estrada em emaranhados de prímulas e urtigas. Mais adiante, após um aclive, a donzela aparecia pela primeira vez. A torre cintilava em um mar de cobalto, uma linha tão reta quanto um traço feito à caneta. Um monte de apaixonados por faróis deve vir aqui durante o verão, pensou Ellen. Eles chegam até este ponto, as pernas arranhadas por abrunheiros e violas, e admiram o farol de longe, uma faixa prateada em um espelho prateado, antes de voltarem, cansados e sedentos por uma bebida gelada, e nunca mais terem que pensar nele novamente. No fim da trilha salpicada de sombras, uma placa em um portão de metal dizia: Farol Pedra da Donzela, acesso restrito. Agora as casas eram alugadas na temporada e só os inquilinos podiam entrar. A trilha era estreita e tortuosa demais, mesmo para o caminhão de lixo. Por isso, lixeiras de plástico tinham sido deixadas perto do portão, com números pintados nelas com tinta branca. Era aqui que Ellen esperava vê-lo, todos os anos, caminhando em sua direção. Talvez houvesse outro homem com ele, duas formas, as mãos erguidas, e Ellen levantaria a dela em resposta. Precisava ter esperança de que aquilo aconteceria, que as pessoas destinadas a ficar juntas encontrariam o caminho de volta uma para a outra no fim.